No final da Idade Média, entre os séculos XIV e XV, a Igreja Católica enfrentava uma crescente onda de insatisfação. A venda de indulgências, a simonia e o luxo excessivo do clero despertavam críticas cada vez mais intensas. O movimento reformista começou a emergir em várias regiões da Europa, liderados por grupos como valdenses na Itália e por figuras como John Wycliffe na Inglaterra e John Hus na Boêmia. Esses reformadores desafiavam a autoridade papal e defendiam uma fé mais pessoal e centrada nas Escrituras, questionando o distanciamento entre os ensinamentos de Cristo e as práticas da Igreja. Apesar da repreensão, suas ideias se espalharam e pavimentaram o caminho para a Reforma Protestante no século XVI, que transformaria profundamente o cristianismo ocidental. Em meio a esse cenário, um homem se destacou por sua coragem e determinação em desafiar as normas estabelecidas pela Igreja. Seu nome era Pedro Valdo, um rico comerciante cuja transformação espiritual o levaria a se tornar um dos primeiros a clamar por uma reforma religiosa. Pedro Valdo nasceu em uma época em que a Igreja Católica detinha um poder quase absoluto sobre a vida espiritual e secular. Inicialmente, Valdo viveu como um próspero comerciante aqui em Lyon, mas após ouvir um trovador recitando sobre a vida de Alexis, um santo católico, foi tocado profundamente e o levou a uma profunda busca espiritual. Decidiu então renunciar a toda a sua riqueza, como um jovem rico em Mateus 19:21, adotando então uma vida de pobreza voluntária e imitação dos apóstolos. Valdo começou a pregar sobre a necessidade de uma vida simples e devota, traduzindo partes da Bíblia para a língua do povo, para que todos pudessem entender os ensinamentos de Cristo. Esta era uma iniciativa revolucionária, pois o acesso às Escrituras era estritamente controlado pela Igreja, o que desagradou ao clero lionês. O resultado disto foi que, em pouco tempo, tendo memorizado e aprendido as Escrituras, um exército de discípulos saíram de 2 em 2 pelas cidades e vilarejos, anunciando o Evangelho. Muitas igrejas começaram a ser abertas. Por seu profundo amor e conhecimento das Escrituras, começaram a ser chamados de o povo da Bíblia, conforme o historiador Louis Jordan, onde relata que um inquisitor, após ter visto um camponês que sabia 20 capítulos do Evangelho de memória por ter vivido um ano com uma família valdense, e também vários leigos que recitavam os Evangelhos de Mateus e Lucas, os chamou de o povo da Bíblia. Será que nós, que uma vez também fomos chamados de o povo da Bíblia, ainda fazemos jus a este nome? Temos comido o pão da vida como nossos pais? Em 1179, Pedro Valdo e seus discípulos, eles foram até Roma para tentar serem reconhecidos pelo Papa como uma ordem religiosa de pregadores e distribuidores da palavra, os pobres de Lyon. A princípio, eles receberam autorização para serem professores voluntários aos pobres. Pregariam apenas com a autorização do bispo, o que era praticamente impossível. Caso lhe fosse dada essa autorização, só poderiam pregar conteúdo moral, jamais de ordem doutrinária. Interessava ao Papa Alexandre III mantê-los por perto a fim de combater um outro grupo de dissidentes que eram chamados de cátaros ou albigenses. Valdo era um membro fiel de sua igreja. Inclusive o fato de ter colocado suas 2 filhas no convento mostra que ele amava a igreja e buscava uma reforma interna. Ele buscou trabalhar junto da instituição, mas foi sendo tolhido de seus ideais. De início, ele se submeteu às exigências impostas pelo Papa Alexandre III, não querendo pregar a não ser nos termos impostos por ele. No entanto, ao perceberem sua espiritualidade e fervor, os clérigos mostraram seu ódio, pois os atos de Valdo tornavam ainda mais evidentes a sua negligência para com o rebanho do Senhor. Valdo não visualizou qualquer possibilidade de retratar-se, uma vez que estava convicto de suas ações e que elas eram as mais corretas diante de um clero corrompido. Valdo, não conseguindo conter seu ardor, passou a pregar sem a devida autorização.
tanto que foram advertidos a não pregar em língua popular para o povo, o provençal. A história é cíclica. Assim como Pedro e João perante o Sinédrio, foram proibidos e ameaçados a não anunciar o nome de Jesus publicamente. E a história se repete ainda em nossos dias. Podemos ver aqui na Catedral Saint-Jean-Baptiste de Lyon que Valdo foi retratado como uma gárgula. É o nome dado a uma escultura de catedrais góticas com um duplo propósito. Primeiro, de afastar os espíritos malignos e funcionar também como calhas de chuva. Aqui ele é retratado com a cabeça oca, como um louco, pregando para o céu em vez de se prostrar diante de Deus. Essa era a ideia que a igreja queria passar aos fiéis. Não cheguem perto desse herege. Ele é sem juízo, é perigoso. Veja como o diabo é astuto. Ele, Valdo, um homem tão proeminente, ele caiu. Nem chegue perto dele, pois ele vai acabar deixando você cair em heresia também. Pedro Valdo recebeu a visita do clero, o ameaçando de excomunhão caso continuasse a desobedecer à instituição. Mas Valdo declarou que era mais importante obedecer a Deus do que aos homens, citando Atos 5:29. Consequentemente, Valdo e seus adeptos, também conhecidos por valdenses, foram privados de todas as atividades religiosas, batismos, enterros, casamentos e, por fim, foram banidos da cidade. Finalmente, em 1184, o Papa Lúcio III declarou o movimento valdense herético. Valdo não visualizou qualquer possibilidade de retratar-se, uma vez que estava convicto de que suas ações eram as mais corretas diante de um clero corrompido. Exilados, os homens pobres de Lyon foram abrigar-se nas regiões da Lombardia e de Provença, onde foram recebidos amigavelmente por pessoas que adotavam ideias semelhantes às suas no tocante à religião. Historicamente, este lugar ficou conhecido como o território dos valdenses. Aqui eles puderam ter liberdade de segurança por algum tempo. Pedro Valdo, frequentemente considerado o fundador do movimento valdense, compartilhava muitas crenças e práticas com um grupo já estabelecido nos Alpes Escócios, no Piemonte. No entanto, a história nos revela uma verdade surpreendente. Mesmo a perseguição não impediu que suas ideias continuassem a se espalhar, plantando sementes que floresceriam durante a Reforma Protestante séculos depois. Enquanto Valdo enfrentava a oposição da igreja, outro homem, Francisco de Assis, estava trilhando um caminho semelhante, mas com destino diferente. Nascido em uma família rica na Itália, Francisco também abdicou da sua fortuna para viver em pobreza, inspirado por uma visão de reconstruir a igreja através do exemplo pessoal de humildade e serviço. Pedro Valdo e São Francisco de Assis, embora tenham vivido em contextos diferentes e fundado movimentos distintos, compartilham várias semelhanças em suas trajetórias e ideais. A ênfase na pobreza. Ambos renunciaram sua fortuna e defendiam uma vida de pobreza. A pregação leiga. Ambos acreditavam que o evangelho deveria ser pregado diretamente ao povo e que essa pregação não deveria ser restrita ao clero oficial da igreja. Foco nas escrituras. Tanto Valdo quanto Francisco compartilhavam a crença de que a vida cristã autêntica deveria ser vivida de acordo com os ensinamentos das escrituras. A crítica aos abusos da igreja. Ambos criticavam, de forma implícita ou explícita, os abusos e a corrupção que viam dentro da igreja, especialmente no que se referia às riquezas e poder do clero. Embora Francisco tenha permanecido fiel à igreja, a institucionalização de sua ordem obrigou-o a calar-se por diversas vezes. A perseguição. Ambos os movimentos, fundados por Valdo e Francisco, enfrentaram tensões com a igreja, embora com desfechos diferentes. Embora Francisco tenha enfrentado dificuldades com a institucionalização da sua ordem, ele permaneceu dentro da Igreja Católica. Sua ordem foi oficialmente aprovada pelo Papa e ele foi canonizado pouco após a sua morte. Os franciscanos enfrentaram perseguições constantes até a chegada do Concílio de Trento, vivendo sob ameaças de exclusão até o surgimento da Reforma Protestante. A visão franciscana, que defendia um ideal de pobreza radical e simplicidade evangélica,
sempre esteve em profunda tensão com a estrutura hierárquica e o poder temporal do papado. Com a Reforma, a Igreja Católica, temendo perder os franciscanos, assim como havia perdido os valdenses, albigenses e outros grupos considerados heréticos, viu-se obrigada a adotar uma postura mais conciliatória em relação às ordens religiosas. O Concílio de Trento estabeleceu regras mais claras para as doutrinas da Igreja. E isso resultou em uma padronização das práticas litúrgicas e teológicas. A partir deste ponto, as ordens monásticas, como os franciscanos, tiveram que se adaptar e se alinhar às novas diretrizes estabelecidas pelo concílio, ajustando-se à nova configuração da Igreja Católica após a Reforma. No Sínodo de Verona de 1184, os valdenses foram declarados hereges, bem como a condenação dos cátaros foi renovada. Pedro Valdo, embora inicialmente buscasse permanecer dentro da igreja, ele foi compelido a deixá-la, uma vez que a liderança eclesiástica não acolheu a sua pregação. Uma prova de que não era seu objetivo romper com a igreja é que mesmo após a sua condenação no Sínodo de Verona, em 1184, alguns anos mais tarde, em 1212, solicitaram a Inocêncio III que os reconhecesse como uma ordem. Valdo poderia ter optado por uma postura menos radical, limitando-se a pregar apenas o que a igreja permitia, a fim de manter sua influência interna e talvez promover uma transformação gradual. Afinal, havia certamente muitos fiéis sinceros que poderiam ser alcançados e salvos. Além disto, sua posição o colocava em risco de excomunhão e até mesmo de perder a própria vida. No entanto, ele escolheu não seguir este caminho. Preferiu com firmeza permanecer fiel à verdade, acreditando que é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Hoje ainda há os que pensam que devemos nos conformar e pregar apenas o que a igreja admite como correto. Dizem, há tantas verdades importantes a serem pregadas, por que se arriscar pregando este assunto que a igreja não aceita? Se colocar em risco e perder seus cargos de influência? Se você for excluído dessa igreja, para onde você irá? Será que seremos firmes e resolutos como Valdo, que mesmo amando a sua igreja, ao ver que ela não aceitaria uma reforma, decidiu-se pela verdade? Ou nos conformaremos como Francisco, que mesmo vendo os erros da igreja, se obrigou a ficar calado com medo de ser excluído? A igreja estava mais preparada quando Francisco de Assis solicitou ao Papa autorização para formar sua ordem. Já conheciam os eventos relacionados a Pedro Valdo e evitaram repetir os mesmos erros. Viram na nova ordem uma oportunidade para preencher as lacunas e substituir os espaços ocupados pelos valdenses e albigenses. Os franciscanos se tornaram os missionários católicos encarregados de pregar em terras distantes. Nos últimos anos de sua vida, São Francisco de Assis ficou profundamente desiludido com os rumos que a Ordem dos Frades Menores tomou. À medida que ela se institucionalizava e se afastava dos princípios que ele havia estabelecido. Francisco temia que a busca por posses e poder adotada por alguns membros da ordem comprometesse sua missão original de servir os pobres e viver humildemente. Esse sentimento de frustração é evidenciado em seu último escrito, chamado Testamento de São Francisco, onde ele reafirma o compromisso com a pobreza e a simplicidade, advertindo seus seguidores a não se desviarem desses princípios. Contudo, mesmo com esta decepção, Francisco permaneceu fiel à igreja, acreditando que a sua visão seria preservada. Se Valdo pudesse olhar para o futuro e ver o resultado de sua firmeza, ficaria satisfeito vendo o rumo do que sua atitude resultou. Os valdenses se tornaram o estandarte da verdade para o mundo e, assim como ele, não tiveram medo da morte, mas morriam corajosamente por sua fé. Em contraste, Francisco de Assis, embora bem intencionado em restaurar a igreja, com a sua escolha de permanecer dentro dela para salvar alguns, acabou perdendo a grande influência que teria se denunciasse seus abusos e juntasse forças com o seu contemporâneo Pedro Valdo. As histórias de Pedro Valdo e Francisco de Assis oferecem um fascinante estudo de contrastes e semelhanças. Apesar das semelhanças, há uma diferença crucial. Pedro Valdo e seus seguidores foram considerados hereges pela Igreja Católica,
enquanto São Francisco de Assis foi canonizado e o seu movimento incorporado à estrutura oficial da Igreja. Isso reflete a maneira como cada um lidou com a autoridade eclesiástica. Valdo se opôs abertamente, recusando-se a se submeter a homens que alegavam ser a voz de Deus na terra. Em contraste, Francisco, acreditando que a instituição ainda era guiada por Deus, buscou reformar a Igreja de dentro, sem romper com ela, talvez temendo que fora dela não haveria salvação. Ele pode não ter percebido que a verdadeira Igreja de Deus não é uma instituição, mas um grupo de fiéis espalhados por diferentes religiões e por todo o mundo. Considerando os diferentes posicionamentos desses homens, qual deles, na sua opinião, produziu melhores frutos? Assim como eles, você prefere ser visto hoje como um santo venerado ou um dissidente? Da história de Pedro Valdo e Francisco de Assis, podemos tirar algumas lições para nós hoje. Como temos visto em todas essas histórias apresentadas sobre os mártires, tudo o que aconteceu são apenas amostras do que há de se repetir em nosso tempo e no futuro. Hoje, muitos que possuem um propósito nobre escolhem, contudo, silenciar suas opiniões sobre as verdades que estão sendo negligenciadas pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, visando preservar suas funções e influências na instituição. Acreditam que podem beneficiar mais a verdade estando dentro dela do que expondo seus erros. Essa situação ocorre também em ministérios de apoio que, apesar de conhecerem a verdade, optam por manterem-se calados e em harmonia com a Igreja, evitando serem mal vistos e perderem seus benefícios. Não percebem que, assim como fez Francisco de Assis, acabam se submetendo à liderança da Igreja e impedem que outros vejam o valor de seu testemunho fiel. A questão é: até quando permanecerão em silêncio? Dados os acontecimentos atuais e a proximidade com o fim dos tempos, não é hoje o momento de muitos que estão silenciados saírem em firme defesa da verdade, como fez Pedro Valdo, pregando as apostasias da Igreja, ainda que sejam punidos com disciplina e exclusão? Devemos nos lembrar de que, como disse Paulo a Timóteo, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Se vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Se sua vida está muito cômoda, talvez isso seja um indício de que você pode fazer mais pela defesa da verdade. Deus necessita de testemunhas que não se amedrontem diante da difamação e calúnia. Se sofrermos rejeição e preconceito dos demais, estaremos apenas seguindo os mesmos passos que deram os fiéis que viveram antes de nós. Meu apelo para você hoje é: se posicione, seja a testemunha que Deus lhe chamou a ser. Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam quem eu sou, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá, nenhum haverá, nenhum haverá. Isaías 43, verso 10.